Muito bem. Eu sempre gosto de falar da pessoa maravilhosa de Jesus. Eu relato o que ele já fez, o que ele vai fazer, mas principalmente eu gosto de falar muito de sua breve vinda. Hoje eu quero falar da vinda de Jesus, mas algumas coisas que ele já fez e que ele vai fazer novamente. Algumas pessoas tiveram o privilégio de receber Jesus em sua casa. E eu vou colocar aqui umas 2 ou 3 experiências de pessoas que tiveram o privilégio de receber Jesus em casa, fisicamente e pessoalmente. A primeira delas era chamado amigo de Deus, Abraão. Ele estava em sua casa, Abraão morava em tendas, e ele estava em sua casa naquele calor do dia intenso, e de repente ele levanta a cabeça e ele depara com 3 pessoas se aproximando. Vamos verificar essas pessoas, esse acontecimento no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 18, e o verso 1 a 8. Olha que interessante, que experiência gostosa e maravilhosa que Abraão teve com o Senhor Jesus. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze conforme como tu disseste. Apressou-se, pois, Abraão, aqui ainda ele não tinha filhos, né? Apressou-se para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Eu imagino como foi assim para Abraão receber a visita dessas pessoas. Havia algo de interessante com as pessoas do Oriente naquela época, alguns até hoje ainda são assim também, a respeito da hospitalidade. Abraão era um homem hospitaleiro. Ao ver aqueles 3 viajantes ali, ele não titubeou, convidou-os e ofereceu a eles uma pousada imediata, um descanso e uma alimentação. Mas acontece que essa visita não ficou somente nisto. A visita daquele ser que estava ali tinha algo mais. E como é que nós podemos falar que essa pessoa era Jesus? Olha só o que diz ali a partir do verso 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Ela não tinha mais menstruação, já havia chegado à menopausa. Então ela riu consigo mesma, certo? No seu íntimo, dizendo: depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Se ela insistisse nisso, estaria dizendo que o próprio Senhor estaria mentindo, e Jesus não poderia admiti-lo. E ele falou: não fale isso, você riu. Mas o fato interessante nessa visita é que Abraão, recebendo aqueles homens, um deles veio ratificar a promessa que havia feito pelo menos há 25 anos para Abraão. E ele falou: no ano que vem você e Sara estarão agora com uma criança.
E a Sara lá riu sozinha e pensou consigo. E o Senhor falou, por que ela riu? Deus sabe todas as coisas. Ele sabia que ela tinha rido lá atrás da tenda. Deus conhece você. Deus sabe os teus pensamentos mais íntimos. Por mais que você tente ocultar, não existe como. Se forem bons pensamentos, Deus vai abençoar para que eles te ajudem e te fortaleçam o seu caráter. Mas se for maus pensamentos, Ele vai ajudar para que você possa abandoná-los caso você queira. E outra coisa, todos os pensamentos também estão registrados num livro diante do Senhor. Agora, o Senhor tinha algo mais a dizer a Abraão. Ele tinha uma outra visita a fazer. Essa visita era uma visita de juízo. E não era para Abraão, mas era para Sodoma e Gomorra. E ele então, no verso 16, em diante diz ali, tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. E nós vemos que daqui, por mais alguns momentos, Abraão começou a interceder por Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Ele tinha ali um sobrinho muito querido, que haviam se separado porque havia se multiplicado o gado e os pastores deles brigavam entre eles eles tinham tantas posses que onde eles estavam não podia a terra sustentar os dois. Então eles tiveram que separar. E Ló escolheu as cidades da Campina, Sodoma e Gomorra, que eram cidades ímpias, altamente pecadoras. Mas ali ele começou a interceder, falando, Senhor, verso 23, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres isto, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual a ele, ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Sim, Deus é um justo juiz. Então o Senhor respondeu a Abraão, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Olha que Deus maravilhoso. Muitos às vezes acham que nós estamos presos a um Deus tirano, que no tempo do Antigo Testamento era a lei de talião, olho por olho, dente por dente, e não havia misericórdia, era a lei. Nós vemos aqui que é a graça. Deus dando oportunidade para uma cidade ímpia, aliás, 2 cidades. E Abraão foi intercedendo até que chegou pelo menos 10. E ele falou, não destruirei por amor dos 10. Mas a gente sabe que infelizmente já nem 10. Mas por misericórdia e por amor a Abraão, Deus livrou seu sobrinho dali e a sua família. Infelizmente a mulher de Ló pereceu, porque ela havia desobedecido. Então, nós vemos aqui a amizade que Abraão tinha com Jesus. Mas como que nós podemos dizer que era Jesus? Porque é o seguinte, ele mesmo havia dito lá no Novo Testamento que ninguém viu a Deus. Mas como é que Abraão fala aqui que era o Senhor? Esse contexto aqui é chamado de teofania. O que é a teofania? São as aparições de Cristo na sua pré-encarnação. Todas as vezes que Jesus se manifestava no Antigo Testamento, ele se apresentava como o Senhor dos Exércitos, como o anjo do Senhor, certo? Como aquele que intercede pelos seus filhos. Enfim, ele usava várias formas, várias aparições. E na figura humana, mas ainda não encarnado. Quando ele encarnou, algumas pessoas tiveram o privilégio de recebê-lo em seu lar.
Umas foram de maneira inesperada, outras já tinha costume de recebê-lo. Pelo menos uma família, que eu quero conversar com vocês, que está em Lucas capítulo 10, nos versos 38 a 42, e com certeza vocês já sabem de quem eu vou falar, que é Maria e Marta, ou Marta e Maria, como queiram na ordem, eram irmãs de Lázaro, e era um lugar que o Senhor Jesus costumava passar quando ia para aquela região, ia para Jerusalém, sempre ele pousava ali em Betânia, que não era tão distante. E diz ali, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Maria, Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha como deve ser gostoso o fato de você saber que na sua casa você pode se quedar, se ajoelhar, sentar na frente do Senhor. Porque toda vez que você faz o culto familiar em seu lar, você está convidando o Senhor para estar na sua casa com você. Ele se faz presente na pessoa do Espírito Santo, que habita em nós, mas está ali presente, os seus anjos também estão. E toda vez que nós fazemos o culto familiar em nossos lares, nós estamos convidando Jesus a estar conosco. Mas quando nós ficamos utilizando palavras críticas, palavras ofensivas e qualquer outra coisa que um cristão não deve falar, nós até afugentamos até mesmo os nossos anjos dali. Porque eles ficam anotando as nossas palavras e levam um relatório triste para o céu. Marta ficava agitada de um lado para o outro, então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas a ti mesmo com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sim, meu querido, quando você escolhe servir a Jesus, e quando você deseja estar ao lado dele, essa parte ninguém pode tirar, ninguém vai tirar de você. Amém por isso, não é verdade? Quando você escolhe servir a Jesus, nem mesmo o diabo pode tirar esse privilégio de você sair em comunhão com ele. Ele pode tentar usar artimanhas para desviar a sua atenção de Jesus, e é exatamente isso que ele quer. O momento que você se desviar desviar os seus olhos de Jesus, você e eu corremos um sério perigo. Pois é. Nós devemos manter uma íntima comunhão, uma amizade tão íntima com Jesus, assim como Abraão tinha, assim como Marta e Maria tinham. Marta ainda é um pouco até distraída, ela estava feliz porque estava ali o Senhor, mas estava preocupada em servir a todos e preparar, fazer um monte de coisa, enquanto que Maria estava ali sentada e Jesus estava ensinando coisas maravilhosas. E para ela aquelas palavras eram como se fosse mel, um bálsamo para as suas feridas. Mas Jesus também ele faz visitas surpresas, visitas que talvez muitos não esperam. Às vezes ele visita para um juízo, às vezes para uma advertência, às vezes porque você permite que ele faça parte do seu lar, da sua família. Então ele já não é apenas um hóspede, ele é um membro. Faça de Jesus um membro do seu lar. Com certeza o seu lar estará na eternidade muito em breve. A outra pessoa que eu quero mencionar para vocês, que é muito conhecida a sua experiência, está ali mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 19 e no verso 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus mesmo se convidou para ir à casa de Zaqueu. Ele desceu a toda pressa e o recebeu em casa com alegria. Que maravilha! Mas aqui diz que Zaqueu
era maioral dos publicanos. Pois é, os publicanos eram pessoas odiadas pelos judeus, pelos fariseus, líderes dos judeus e por todo o povo. Por quê? Eles eram funcionários que trabalhavam para o Império Romano e eles arrecadavam os impostos de seus irmãos, de todos os cidadãos. E muitos deles cobravam a mais, muitas vezes, porque eles tiravam lucro disso aí também. Zaqueu não era diferente. Ele era um homem que furtava, mas ele não era feliz. Embora ele fosse rico, tivesse muitas posses, tivesse casas, propriedade, ele não era feliz. Mas ele tinha uma grande curiosidade, ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E quando ele soube que Jesus iria à sua cidade, ele fez de tudo, embora de uma forma que ninguém imaginava, porque ele era baixinho, ele subiu numa árvore. Ele jamais imaginou que Jesus fosse parar exatamente para falar com ele naquele momento. E Jesus o chamou pelo nome. Muitas vezes Jesus vai chamar a mim e você pelo nome. E vai chegar um dia que vai chamar-nos pelo nome. E se nós estivermos preparados, fizermos dele nosso grande amigo, nós vamos ouvir a sua voz e vamos levantar do pó. Aí diz que ele desceu a toda pressa. E olha só no verso 7, os críticos, todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Às vezes você pode estar andando com uma pessoa que tem uma vida duvidosa. Não que você esteja fazendo as mesmas coisas que essa pessoa. Às vezes você está entregando um folheto, está falando com essa pessoa, mudando, ajudando ele a mudar de vida, tentando convencê-lo. Às vezes sentado, visitando ele em sua casa, levando uma mensagem. E as pessoas, alguns vão te criticar por isso. Vai ser sempre assim. Alguém vai nos criticar. Mas não importa, se você estiver fazendo a vontade de Deus para ajudar o teu amigo, a tua amiga, não importa. Mas olha só, enquanto havia pessoas criticando Zaqueu, por ele ser um pecador, um ladrão, um usurpador, olha o que aconteceu no verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha que maravilhoso! Deus havia visitado Abraão lá no Antigo Testamento, na pessoa de Jesus, na teofania. E agora, ele visita um descendente de Abraão e está ali na casa dele comendo. Que coisa fantástica! Você já convidou Jesus para almoçar com você na sua casa? Talvez ele não vá pessoalmente, mas ele pode mandar um mendigo. Ele pode mandar uma pessoa que está precisando de uma atenção. Aquele que bate à sua porta buscando o pão de cada dia. Às vezes ele não tem nada. Às vezes você recebeu uma mensagem no WhatsApp, alguém está precisando de ajuda. E é o momento de você poder dizer: Senhor, eu quero ajudar. Jesus deixou claro que quando nós fizermos desinteressadamente a qualquer um desses mais pequeninos e necessitados, a Ele nós estamos fazendo. Sim. Talvez você não tenha tido o privilégio de receber Jesus em sua casa, pessoalmente, fisicamente, como Abraão ou como Zaqueu. Mas você pode recebê-lo através das pessoas que fazem parte do seu povo e que precisam de você. Aqui diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que coisa interessante, Jesus entrar na casa de um pecador. Algumas pessoas acham que não é digno da presença de Jesus em suas casas. Pois essas pessoas que não se sentem dignas são exatamente essas que Jesus quer visitar. Por quê? Porque Ele quer transformar e quer fazer com que vocês sejamos dignos da presença dEle. Quando eu e você permitimos que Jesus atue na nossa vida, nós teremos o maior prazer em viver uma vida que extravasa amor, não somente pelos nossos de casa, mas por todos aqueles que estiverem fora. Não importa se seja um morador de rua, não importa se seja um traficante que está ali virado no vício, ou um dependente químico, não importa. Essas pessoas poderão ser transformadas, assim como Zaqueu foi transformado. Jesus disse que a salvação entrou naquela casa. A salvação era Ele mesmo, a pessoa de Jesus. Às vezes você pode estar pensando: o meu lar ainda não recebeu essa presença maravilhosa de Jesus, essa salvação. Mas hoje pode ser o momento de você dar essa oportunidade. Jesus quer entrar na tua casa hoje.
Talvez você fale, mas minha casa não está arrumada. Zaqueu não esperava a visita de Jesus. Pegou ele de surpresa. Mas olha, essa surpresa fez bem para Zaqueu. E ele agora era um novo homem. E com certeza a sua família foi abençoada grandemente. Querido amigo, querida amiga, prezado irmão, não importa a igreja a qual você pertença. Jesus não está preocupado se você é da igreja X, da igreja Y, se você é ateu, não importa. Ele quer entrar na sua casa, ele quer fazer parte do seu coração. Olha o convite que ele faz para mim e para você lá em Apocalipse 3, verso 20. Ele diz ali: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ó, meu amigo, Jesus quer cear com você. Ele quer entrar na sua casa e fazer parte da tua vida. Não importa se você nunca deu essa chance para Ele. Não importa quantas coisas você já fez de errado. Jesus não está preocupado com o seu passado. Jesus quer transformar o teu presente para te dar um futuro melhor. Esse momento pode ser hoje. Nunca protele, nunca deixe para amanhã. Não seja como aqueles que querem ver para crer. Creia para ver. A diferença está aí. Às vezes, nós podemos não estar preparados, nos sentimos preparados para o encontro com o Senhor. Mas esse preparo deve ser feito dia a dia. Se você permitir que Jesus faça parte da tua vida, do seu lar, todos os dias, você vai estar preparado quando Ele vier na parousia. A parousia é diferente da teofania. A teofania ele vinha em algumas vezes, algumas ocasiões, algumas aparições repentinas e não eram permanentes. Pois ele às vezes tinha uma mensagem a dar. Às vezes a situação era tão importante que às vezes ele vinha pessoalmente dar a mensagem, mas muitas vezes ele enviava algum anjo ou enviava um profeta. Quem será que Jesus está enviando para falar com você esta noite? Você já parou para pensar nisso? Você não quer neste momento fazer um pacto com Deus de entregar a sua vida a Ele, permitir que Ele entre na sua casa? Certa jovem estava em seu lar e o seu irmão tinha ido para a guerra. Toda a família estava ansiosa e preocupada, porque vinham notícias de vizinhos que perderam seus filhos, seus queridos, e às vezes recebiam apenas a bandeira, o uniforme, às vezes eram sepultados lá nos campos de batalha, ou então o corpo chegava e era triste. Mas o irmão dessa jovem, ele conseguiu sobreviver. E foi marcado o dia da chegada dele. Seus pais foram para o aeroporto para aguardá-lo. Ela ficou em casa, estava se arrumando e iria depois. Mas acontece que ela acabou se atrasando e algo aconteceu que não deu certo dela se arrumar. E o seu irmão estava para chegar. E de repente, os seus pais batem a porta. Ela tinha trancado a chave, a porta, e demorou para abrir. Eles estavam preocupados e batiam frementemente. E não sabiam por quê. Finalmente, depois de tanto insistirem, ela abriu a porta. Ela estava preocupada, os seus olhos estavam lacrimejando. Ele falou: mas o que aconteceu? O que houve? Por que você está dessa forma? Ela falou: o meu vestido que eu havia preparado para o encontro com meu irmão, um vestido branco, bonito, caiu uma tinta e manchou. Eu não tive coragem de abrir a porta, não tive coragem de usar esse vestido para receber meu irmão. Eu queria dar a melhor recepção para ele. Mas ele falou: minha irmã, eu estou feliz, estou aqui. Não importa se você não está com o traje adequado, o importante é que você está aqui. E foi um momento alegre e feliz. Mas há um tipo de veste que você e eu temos que preservar, que é o nosso caráter, a nossa pureza. Não pode haver nenhuma mancha, porque quando o Senhor voltar, nós teremos que estar pronto para recebê-lo. Quando acontecer a parousia, esta é a vinda permanente de Jesus com o seu poder e glória. Depois que ele já se encarnou, depois que ele já assumiu a forma humana, pagou o preço com sua vida, com o seu sangue, subiu ao céu. E ali está terminando o juízo investigativo. E ele está vendo o teu caso, o meu caso, para ver se estamos em condições de recebê-lo. E ele virá, não vai demorar. Ele já está voltando.
Estamos já perto da parousia, o advento, a volta de Jesus. Essa vinda é permanente. Por quê? Porque Ele não virá por uma visita somente, mas Ele vai nos levar com Ele. Iremos subir com Jesus para as mansões celestiais e nunca mais iremos nos separar. E nós vamos encontrar ali amigos de Jesus, como Abraão, Zaqueu, Nicodemos, os discípulos, Paulo e muitos outros que descansaram no Senhor e aguardam na sepultura ouvir a sua voz. E vão ouvir Ele dizer: levantai-vos, despertai, vós que dormis no pó. Eu quero estar preparado para esse grande momento. Gostaria de estar vivo, não sei se vai ser esse o meu privilégio, de ver Jesus voltar em vida. Mas se eu dormir no pó, eu quero ouvir a voz dele, dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nesse momento eu faço esse apelo para que você também possa entregar a sua vida a Jesus e abrir a sua casa. E quando eu falo a sua casa, não é apenas a moradia onde você está, mas o seu coração também, o teu ser, a tua mente, que Jesus possa fazer morada e que Ele possa ser o teu amigo, que em breve vai vir buscar a mim e você, para nunca mais nos separarmos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos fortaleça para manter firmes essa amizade. E todos vocês que me ouviram essa noite, tenham essa alegria de já convidar Jesus e passar a noite com Ele, pois com certeza vocês terão uma noite abençoada e daqui para frente uma vida diferente, porque Jesus vai fazer a diferença, tanto agora como no futuro. Deus abençoe a todos vocês. Amém.